Caríssimos, hoje eu trago para vocês um livro simplesmente genial. Trata-se do segundo livro publicado por Daniel Scherer, chamado A Metafísica da Revolução, Pressupostos do Liberalismo. Essa obra que se dedica a mostrar qual a metafísica que existe no fundo de todo o discurso liberal e, na verdade, do sistema filosófico apresentado pelos principais pensadores liberais ao longo de toda a história do liberalismo, né? Em todas as suas modalidades, né? Desde o contratualismo de um Thomas Hobbes e de um John Locke, né? Até a filosofia pluralista, né? De um Isaiah Berlin, que procura mostrar como, segundo a razão prática, né, poderiam existir várias verdades e que um contrato social, o Estado, né, a justiça deveria levar em consideração, uma democracia, né, deveria levar em consideração todas essas verdades, né, e também um liberalismo mais puramente político de um John Rawls, né, que não vai reconhecer a existência dessas várias verdades, mas colocar o critério da justiça acima do critério moral, né? E mostrar como as concepções integrais de vida não devem ser consideradas, né, pelo Estado, que todas as concepções consideradas razoáveis, né, e aí o conceito de razoabilidade de um liberal vai sempre ser muito estranho para nós. Segundo esse critério de razoabilidade, vários discursos poderiam conviver, levando em consideração, em primeiro lugar, o critério da justiça e não o critério do aperfeiçoamento moral, né? O critério da perfectibilidade. Todas essas considerações, né, todas as variantes do discurso liberal, especialmente nos discursos pluralistas democráticos que existem atualmente, existe uma espécie de visão do Estado como neutro, né? Haveria uma neutralidade filosófica, né, por assim dizer, no Estado da democracia, e com isso estariam asseguradas as liberdades, né, não só das diversas ideologias e formas de pensar humanas, mas também da religião, né, e das religiões, né, de todas as crenças humanas e, na verdade, de qualquer ideia que entre dentro desse critério de razoabilidade. É essa neutralidade que Daniel Scherer, no seu livro, vai contestar e vai mostrar que existe sim, se não um pensamento totalmente estruturado e concatenado, pelo menos princípios gerais que subjazem, né, que estão no fundo de toda essa formulação ideológica liberal, né? São pressupostos, como o próprio título do livro diz. Esse livro ele vai fazer o trajeto inverso da sua primeira obra, A Raiz Antitomista da Modernidade Filosófica. Nesse livro, que também é genial, Daniel Scherer vai mostrar como a modernidade se estrutura, né, no plano do discurso, no plano filosófico, das principais escolas de pensamento, desde o nominalismo de um Guilherme de Ockham, né, passando pelos pensadores da Renascença, até todos os inúmeros sistemas filosóficos que aparecem depois do cartesianismo, né, depois de René Descartes, tendo a epistemologia como centro, né, da filosofia, o outro tipo de filosofar. No fundo, ele tem algo de muito antigo, né? Ele mostra como a modernidade filosófica, na verdade, é o resgate de sistemas que haviam sido abandonados e superados pelo tomismo e que são recuperados em versões, às vezes, mais complexas, mas com um fundo metafísico igualmente pobre, né? E a genialidade não é bem uma fusão, mas da integração que Santo Tomás faz, né, da metafísica de Aristóteles com elementos do platonismo, né, a visão de Deus como o ser subsistente, né, e a ideia da participação, né, da essência de todos os entes como sendo participada no ser divino. Essa ideia
que é própria de Santo Tomás de Aquino, vai ser abandonada por todas essas outras linhas de pensamento posteriores, que tentam dissolver toda essa complexidade numa espécie de amálgama que ele vai chamar de panenteísmo, né? Não confundir com panteísmo. O panteísmo está incluído aí, como o pensamento de um Spinoza, né, que é o panteísmo propriamente dito, né? Mas também filosofias como a de Hegel, né, vão caber exatamente dentro desse sistema, embora nós não possamos dizer que são panteístas propriamente ditas, né? O autor também menciona a ideia de Whitehead, né, da evolução de Deus, né? Todas essas ideias modernas, muito esquisitas, né? Elas têm um fundo panenteísta. Então, esse seriam os pressupostos que estão por trás, né, de todo o discurso liberal. Também a gnose é colocada como parte disso, né, como um elemento essencial do discurso moderno, né, e de uma espécie de rebelião contra essa metafísica tão bem estruturada, trazida por Santo Tomás de Aquino, né? Muitos autores aqui são criticados nessa obra, alguns autores que são importantes, que trazem boas críticas, né, ao liberalismo, como por exemplo a escola chamada comunitarista, né, de MacIntyre, de Charles Taylor, né, que atualmente muitos grupos conservadores têm em alta conta. Daniel Scherer mostra como, no fundo, não conseguiram superar realmente o liberalismo, e o seu pensamento pode ser integrado dentro do sistema liberal, né? Sistema liberal que surge como uma espécie de abstracionismo, né? É interessante porque toda a tradição anglo-saxônica apresenta o liberalismo como essencialmente prático, né? Ele nasce durante as guerras civis que vão banhar a Inglaterra de sangue no século XVII, né? Com Thomas Hobbes e mais tarde com John Locke, com o seu contratualismo. Então a visão contratualista seria uma consequência do desejo de trazer paz, né? A paz social à Inglaterra tão esfacelada por conflitos religiosos, né? E o desejo de diminuir a influência da religião sobre os assuntos públicos, né? E hoje nós vemos o efeito dramático disso, né? A religião não teve a sua influência reduzida, ela foi completamente apagada, e os seus direitos, né? O direito à voz pública da religião simplesmente acabou, né? Especialmente desde que o pensamento kantiano, né, passou a ser dominante, né? Então hoje nós vemos na jurisprudência, né, os neocantianos, né, e outros que, por mais que não professem esse tipo de doutrina, são profundamente influenciados por esse espírito, né, de que o conhecimento metafísico é impossível, de que, no fundo, a religião só tem um fundamento moral, né, e não poderia gozar de autoridade pública nem no plano cognitivo sequer, né? Mas essa ideia é de Kant. Mas voltando aos contratualistas ingleses, nós percebemos como essa ideia, né, de uma organização quase que pragmática da sociedade para tentar reerguê-la dos conflitos religiosos, no fundo, esconde um abstracionismo atroz, né? A ideia mesmo de um contrato social a ser celebrado entre os homens, contrato que jamais existiu historicamente, né? A visão da origem da sociedade, do homem no estado de natureza, todo esse tipo de consideração perfeitamente idiota, né? Que aparece com esse pensamento, né? Hobbes, hoje em dia, é considerado um justificador do absolutismo, mas entre Hobbes e Locke a distância, no fundo, é muito pequena, né? Ambos são pensadores que vão fazer predominar na política esse mesmo tipo de ilusão, né? Da qual o próprio Karl Marx vai zombar mais tarde, vai dizer que é um abstracionismo burguês, né? E nós temos que concordar com ele, de fato. Quando isso chega em Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, a visão que ele vai ter da origem do homem, a origem da desigualdade entre os homens, né, como
o próprio título um dos seus primeiros livros, né, Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, vai descrever o homem no estado de natureza de uma forma completamente irracional, né, como o bom selvagem, que é mais saudável, que é mais puro, que é mais... Então, assim, na verdade, a distância entre isso e a visão da guerra de todos contra todos, né, de Hobbes, é muito pequena, porque ambos partem de abstrações que não correspondem a nenhuma realidade histórica, né, e que também revelam como essa praticidade britânica, né, esse espírito pragmático, na verdade anglo-saxônico, os americanos também têm isso de uma outra forma, como isso é ilusório, né? Como isso parte de uma filosofia muito mal estruturada e que, se tivesse, né, continuado na esteira de Santo Tomás de Aquino da metafísica, do tipo de metafísica, se não inaugurada, pelo menos aperfeiçoada por ele, seria muito diferente. Então apresentei brevemente essa obra que considero importantíssima, recomendo a todos que leiam. Realmente poucos livros a respeito da ideologia liberal e da forma como ela se estrutura com base num pensamento que no fundo está oculto. Poucas obras desse gênero são mais bem feitas e mostram uma erudição muito profunda, né? O Daniel Scherer conseguiu, nessa obra acho que de 300 páginas, condensar, né, uma cultura, uma erudição, um conhecimento muito grande, mas não só erudição, né, mas conseguiu organizar o seu pensamento, né, hierarquizá-lo da forma correta. Realmente é uma obra de gênio, uma obra brilhante, né, e recomendo a todos que leiam.